Fala galera, como é que vocês estão? Como vocês estão vendo, já está bem diferente a guitarra aqui agora, né? Então eu vou falando para vocês aqui todos os processos, vai aparecendo aí na tela tudo que eu fiz. Até agora tá bonito. Mas antes deixa eu comentar com vocês o que chegou aqui para mim, galera. Captadores Malagoli. É isso aí, eu falei para vocês que eu não quero o captador furreba nessa guitarra, né? Eu quero um negócio bem legal. E os captadores Malagoli me falaram que são nervosos. Até vou abrir aqui agora. Uau! A notinha aqui deles. Vou abrir aqui. Opa! Ó, só a caixinha, ó. Tá escrito aqui, ó. Malagoli. Acho que é a rapaziada aqui na capa. Cara, que legal, deixa eu ver. Pô, galera. Nossa. Olha isso aqui. Presença Tunai, galera. Muito massa. Então, olha só esse aqui, é captador. Deixa eu tirar esse aqui. Esse é o captador de braço, né? O neck, pescoço. Show! Me falaram que esse daqui é legal. E sabe quem que me falou? Foi o Jonathan da Luthieria de Pobre, meu amigão. E esse daqui é um captador Malagoli também. Massa pra caramba. Puxa vida, que show, cara. Esse daqui também é o captador que vai aqui na ponte, né? Então vamos fazer essas alterações. Então, para vocês verem aqui, captadores Malagoli já vai fazer uma diferença muito grande na sonoridade da guitarra. Lógico que eu não tenho a mínima ideia de como é que isso vai ficar, mas eu espero que fique massa. Eu vou falar mais ainda sobre esses captadores e sobre cada função de sonoridade entre eles, né? Eu já dei uma lustrada aqui nela, ficou até bacana, mas eu vou comentar antes disso aqui todo o processo, o que aconteceu para eu chegar nesse resultado de agora. Olha só, eu lixei pra caramba essa guitarra e teve muitos problemas que eu fui encontrando no lixamento. Por exemplo, na base inferior, aqui ó, que vocês estão vendo, desse lado, tá? Quando eu olho de frente da guitarra é na base inferior direita, tá? Então nessa base aqui, perto dos botões e da chave seletora, eu comecei a raspar isso daqui com uma faca e eu notei que a cura da resina não se curou totalmente. É isso que eu quero dizer para vocês, porque pode ter acontecido o seguinte: aqui em Curitiba é muito frio e não curou totalmente. Ou também pode ter acontecido que eu não misturei muito bem, não homogeneizei a resina com o catalisador. Isso pode ter acontecido entre dois fatores: frio e a mistura da catálise com a resina, tá? Não ficou mole pra caramba, só que eu tava ansioso e eu tenho que terminar. Eu sou cara que cutuca mesmo, não adianta. Eu tenho que terminar essa guitarra o quanto antes, porque eu tô ansioso para ver isso aqui funcionando. E eu fui cutucando e eu vi que a resina estava bem mole e as outras partes curou legal. E nessa cutucação toda eu poderia ter deixado e ela ia curar com o tempo, tá? Se eu deixasse no sol, ela tem um tempo assim de 7 dias ou um pouco mais para ter uma cura total da resina. E eu teimoso fui lá cutucar. E eu disse, bom, eu vou cutucar aqui, vou lixar e vou passar a resina. Mas no que eu cutuquei a guitarra e comecei a lixar, olha só o que aconteceu aqui, galera. Começou a aparecer umas amêndoas que eu não sabia que isso ia acontecer nos coquinhos. E dentro deles, começaram a fazer uns detalhes muito legais. E adivinha o que aconteceu? Foi um erro que eu achei muito legal. Nossa, eu tô nesse negócio de errar e acertar, como eu fiz com silicone, né? Não era para ter acontecido o que aconteceu com silicone, errei, mas eu conserto. Aqui eu errei, talvez na catálise, fui lixar, cara, e ficou massa, ficou muito legal. Olha só esse detalhe.
Olha só, eu comecei só lixando esse pedaço, um pedaço ali da base inferior direita, e depois eu achei, pô, mas não ficou um estilo legal, ficou um negócio bem esquisito. Olhando a guitarra e desenhando e vendo um estilo legal do que eu quero fazer, eu comecei a raspar aqui, e raspar, digo lixar, né? E vim com ele até aqui em cima. E cheguei nesse formato. E por que eu cheguei nesse formato? Já vou dizer para vocês, nesse formato que parece uma letra, que é uma letra no caso, tá? E é uma guitarra totalmente personalizada, e como eu estou dedicando isso ao meu pai, nada mais justo de colocar a inicial da letra do meu pai, que é um E, de ele vir. Eu achei que ficou muito massa. E não sai pronto da forma, eu tive que meter a mão mesmo. Eu usei então lixadeira orbital para chegar nesse resultado. Eu vou aproximar e mostrar melhor as imagens para vocês verem aqui os relevos que eu fiz para obter tanto esse degradê quanto uma guitarra dentro de uma guitarra. Lógico que com essas cores assim não dá para ver muito bem, mas tem um relevo bem sutil assim, lateral, que parece que tem uma guitarra dentro da guitarra, tá? Então, se vocês estão vendo assim um reflexo bem tosco assim, porque eu ainda não abri, não poli legal essa guitarra, tá? É o meu primeiro polimento que eu fiz nela, só para ver o teste, porque como eu falei, eu sou bem curioso e ansioso. E é isso, então eu lixei, mandei lixa 150, primeiro eu usei uma 80, depois 150 e fui aumentando a lixa, né? Porque quanto mais o número do grão, mais fino ela é, você sabia disso, né? Então eu fui lixando e gastei bastante o dedo aqui. E com essa lixadeira roto orbital da Bosch, inclusive, que eu utilizei, eu vim lixando nas bordas aqui, que eu demarquei antes com a fita amarela para não invadir muito as áreas que eu não quero, né? Para deixar o negócio retinho e profissional. Eu não sou profissional, não sou luthier, mas eu me garanto, com certeza eu me garanto. Então essa máquina, que é uma lixadeira orbital, roto-orbital, como falam, ela é muito boa e quebra um galho legal para lixar. Ela treme e roda, Então para lixar é bom pra caramba, isso me quebra um galho pra caramba e é bem preciso assim, fácil de manuseio e é leve de você manusear isso aí, por isso que eu acho que é bacana. Agora para polir, eu não achei muito bom não, ela mais treme do que roda, então para polir eu comprei até uma boina para roto orbital, mas sinceridade não vale a pena. Roto orbital, que eu não sei das outras marcas, porque eu utilizei só da Bosch, então ela treme e roda, mas roda pouco, ela divide rodar mais. Então essa função de tremer para polir não serve. Uma coisa interessante que eu fui fazendo no meio do caminho é que é o seguinte, quando eu abri essas amêndoas aqui da guitarra, ela começou a formar buracos, porque os coquinhos tinham uns meio podrinhos, tinham uns que eram mais ocos e os outros tinham amêndoa e faziam umas fissuras do lado. Eu não ia fazer resina, epóxi toda hora para fazer a cobertura disso aqui. Então eu tive a excelente ideia de usar cola instantânea. Eu lixava, realmente, literalmente eu lixava e colocava cola nos buracos. E daí com o próprio pó do lixamento da resina, eu pegava e lixava de novo. Eu esperava secar um pouquinho e lixava de novo. Daí ele fazia uma cobertura. E, cara, sinceridade, ficou excelente, porque deu uma coloração diferenciada e secava quase que instantaneamente. Eu não ia esperar aí a resina curar 6 horas, né? Então, eu acho que isso foi inteligente e ficou bom pra caramba. E entre os lixamentos, eu lixei muito com água, com lixa d'água, mas as lixas mais altas, entre 400, 600, 1000, e eu utilizei com lixa d'água, que faz menos pó em algumas ocasiões, daí eu limpava sempre com um paninho. Então com a roto orbital eu só fazia a seco mesmo, eu colocava, trocava lá as lixas e fazia a seco. Se eu fizesse molhado ou seco, sempre ia lá no reservatório, que ele tem um reservatório de captação de pó, e podia de repente danificar a máquina, ainda mais se tratando em resina, porque lá ele diz que dá para lixar
ferro, metal e madeira, mas não me disse nada sobre resina, então eu fico meio que, né, cabreiro com esse negócio. Outra coisa legal que eu achei da guitarra até o momento foi o seguinte: quando ela estava escura, se eu utilizasse esse braço aqui claro, não ia ornar legal com a guitarra, né? Mas agora que eu abri essas amêndoas, assim, digamos assim, desses coquinhos, eu acho que agora ficou bem mais interessante usar um braço mais claro, porque combina perfeitamente com a cor dos detalhes. Os captadores Malagoli na mão, e tem mais alguns componentes que ainda não chegaram da guitarra, como por exemplo as tarraxas. Bom, ainda tem muita coisa pela frente. O braço eu ainda tenho que cortar, porque ele não encaixa e vai atrapalhar lá a captação do braço, né? No caso, o captador do pescoço. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque tá evoluindo a guitarra, beleza? Uma informação que é bacana e o pessoal tem dúvida é o peso da guitarra. O peso em média de uma guitarra em maple é de 1,5 kg, vamos assim, arredondar, sem fiação e sem nenhum captador, nada, só a madeira, é 1,5 kg. Quer saber quanto que tá pesando essa guitarra aqui? Eu vou dizer isso nos próximos vídeos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, beleza? Deixa aí seu comentário. Até a próxima!